Sem dúvida, eu É. tenho cabeça. Agora, a gente falou de algo que é muito importante, que é tributação. Porque às vezes a pessoa fala, vou entrar nesse fundo. Aí fica isso que a gente falou, vai e volta, vai e volta. Os fundos de renda fixa, eles seguem... sei que fundos de ações são 15%. Se você sai 15% Isso. que você Qualquer paga, hora. né? Se você sair... Atenção aqui, pessoal. Prestem atenção no que a Luciana vai falar de tributação. Porque muitos de vocês falam, ai meu Deus, mas o meu dinheiro sumiu um pedaço. Cuidado com o imposto de renda. Como funciona a tributação em fundos de investimento de renda fixa, fundos de ações e multimercado? No caso dos fundos de ações, é o mais simples, é o que você falou, né? 15% sobre o ganho, quando você resgatar, 15% sobre o ganho. Não tem aquela benesse das ações que, se você vender menos de R$ 20.000, você não paga imposto. Mas aí você Então, paga em cima do que você ganhou. em cima do que você ganhou, em cima Certo. do retorno. No caso dos fundos de renda fixa e multimercados, tem esse come cotas. Qual que é a diferença, né? Se você investe, por exemplo, num título público ou num CDB ou alguma coisa assim, você só paga imposto no resgate. Na hora que você resgata, você paga. No caso do renda fixa e multimercados, a Receita, né, o Leão falou assim, não, galera, vocês acham que vocês vão ficar aí com dinheiro dentro do fundo a vida inteira e eu só vou tributar daqui a 30 anos? Não. A cada 6 meses eu vou lá e antecipo um pouquinho. Então ele vai lá e dá uma comidinha em maio e Te novembro. mata não ter os juros compostos, né? Atrapalha os seus juros compostos. Mas lembra que ela vai ao menor imposto, é o de 15% e é sobre o ganho. Então, sim, atrapalha nos juros compostos. Por isso que o fundo tem que ser muito bom para valer a pena. Antecipa o imposto de renda. É, Né? ela Como se fosse uma antecipação. Isso, né? é uma antecipação, né? Ela cobra um pouquinho do que falta. Aí vamos supor que você só sai desse fundo daqui a 2 anos. Aí ela vai cobrar só o que falta, o que ela ainda não cobrou, né? Agora, a tributação em si, esquecendo come cotas, é muito parecida com o de CDB e título público. Se você resgata o dinheiro em menos de 6 meses, 22,5% sobre o retorno. E aí vai uma tabela regressiva que vai caindo e para mais de 2 anos é 15%. Outro motivo para você investir em fundos para o longo prazo. Quanto mais tempo, menos imposto. Né? Menos imposto você paga. Aí vem, que a gente não falou ainda, mas trazendo ela aqui, a maravilhosa Previdência. Que as pessoas também, eu sou, né? Muita gente tem preconceito com várias coisas que eu recomendo, mas eu prometo que tem coisas legais. A Previdência também é uma que por muito tempo só teve produto ruim no mercado, mas ela tem vários benefícios do ponto de vista de imposto. Então, por exemplo, um produto de renda fixa e um produto multimercados dentro da Previdência não tem come cotas. Então, por isso que eu falo, se for um dinheiro para mais de 10 anos, compre renda fixa e multimercados via Previdência, via bons produtos previdenciários, Sim. que são raríssimos também. Tem que saber estudar, porque previdência é uma coisa... Assim, a taxa que tem, é carregamento, é taxa de não sei o quê. Tem que olhar as taxas, né, André? A gente sabe disso, E o né? legal, a Previdência, é novo isso, né, Luciana? Porque antigamente, Previdência, que eu saiba, não poderia investir em ações, em outros ativos, né? A regulação avançou, assim, absurdamente, a ponto das pessoas não terem percebido, assim. Quando eu comecei a analisar a Previdência, os fundos de Previdência podiam ter no máximo 49% em bolsa. E pouquíssimos faziam. Se você olhasse, quando eu comecei a analisar, 90% do patrimônio investido em Previdência no Brasil era só renda fixa. Hoje, de vez em quando eu olho de novo, já está por volta de 80%. Então, tem uns 20% ali só que fazem outras coisas, que é um absurdo, né? O dinheiro de mais longo prazo todo em renda fixa. E desses 20% ainda tem um monte de produto ruim. Então, ali realmente é uma escolha. O que aconteceu nos últimos tempos é que gestores tradicionais do mercado tradicional falaram assim, será que não é legal a gente fazer produtos de previdência também? Então, a Verde, por exemplo, fez a dela. A SPX, que é uma baita gestora de multimercados, fez a dela. Vários gestores de ações bons, Brasil Capital, a RIX, que eu citei aqui, Real Invest, todo mundo falando assim, vou fazer também um produto de previdência. Por quê? Porque eles perceberam que essa galera da previdência é mais estável. As pessoas têm muita resistência em mexer no dinheiro da previdência, até porque tem um pênalti de imposto na largada. E aí essas gestoras falaram assim, opa, eu vou ter uns investidores que vão e vêm, mas eu vou ter aqui o que sempre fica, se eu fizer um produto previdenciário. Então, várias, de uns 2, 3 anos para cá, é bem recente isso, começaram a lançar produtos de previdência de bons fundos. Né? E, Luciana, vamos lá, então. Eu estou começando a investir agora. Qual é a diferença, o que vale mais a pena, na sua opinião, sobre o fundo ou a previdência focada aí em questão, por exemplo, da renda variável? Tá. Se for um dinheiro para mais de 10 anos, eu prefiro o fundo de ações previdenciário. Tá? E por que isso? Porque o mínimo imposto que você vai ter no fundo de ações tradicional é de 15%. Na Previdência, você pode chegar até 10%.
Porque existe, quando você está escolhendo lá, né, a sua previdência, tem um monte de pergunta que te fazem, né? PGBL ou VGBL? Progressivo ou regressivo? Fizeram tudo para as pessoas não entenderem nada, né? E Porque é um muito difícil entender. porque é um previdência. monte de sigla, né? Só que assim, vamos supor que vamos decidir aqui. Ou é um fundo de ações, que é muito simples, quando eu resgatar, 15%. Ou é um fundo de ações dentro da Previdência, em que o dinheiro que eu ponho hoje eu posso deduzir do meu imposto de renda do ano que vem. Da mesma forma que eu deduzo gastos com educação e saúde, se eu ganho 100 mil reais, se eu pegar 12 mil reais, 12%, e colocar em fundo de ações previdenciário, eu posso virar para a Receita no ano que vem e falar assim, olha, sobre esses 12 mil reais você não vai cobrar imposto meu não, na declaração de imposto de renda. E aí ela vai te devolver o que ela te cobrou via restituição, se for uma cobrança na fonte. Então, pô, já deixei de pagar esse imposto hoje, que podia ser 27,5% se eu tivesse na última camada. E se eu escolher a tabela regressiva, eu pago 10% de imposto lá na frente. Então, eu estou trocando 27,5% hoje por 10% lá na frente no principal. E no retorno, eu vou pagar 10% em vez de pagar 15%. Então, assim, sendo um dinheiro para mais de 10 anos, para mim é... Por que para mais de 10 anos? Porque a tabela regressiva só chega a 10% daqui a 10 anos. Para mim é muito claro que a Previdência é legal, só que tem que ser um bom produto. E mais, não entra em inventário. Na maior parte dos estados não paga aquele TCMD, que é o imposto de transmissão. Então, é um dinheiro que você quer que vá para os seus filhos. É um baita de um instrumento, assim. Então, Passa sem pagar nenhum imposto, né? inclusive, dá para fazer para filhos, para crianças, que você deduz da sua declaração de imposto de renda hoje e que se a criança for usar o dinheiro numa época que ela não tem renda nenhuma, sei lá, acabou de fazer 18 anos, eu quero pagar aqui, vou fazer um intercâmbio. Ela pode ser isenta sobre esse dinheiro. Você está trocando 27,5% hoje por zero lá na frente. Tem várias... É uma ferramenta de benefícios tributários infinitos que por muito tempo não servia, porque o que adianta você ter um monte de economia de imposto, o investimento é horrível. Mas que agora serve, porque tem boas opções de fundos.